sobre essa igreja abençoada que completa nesse mês de agosto de 2026 40 anos de existência. É a Igreja Batista Memorial. Entrevista do dia. Pastor Paulo Roberto. Eita, Jesus. Agora já terminei até o programa. Pronto. Na hora de ir para casa. Meu pastor Paulo Roberto, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Felipe. Paz do Senhor. Gratidão mais uma vez pelo convite. E louvado seja Deus por todas as coisas, meu amigo. Com certeza, meu pastor. Vamos falar um pouquinho aqui da Igreja Batista Memorial, né? A Igreja Batista Memorial, ela foi inaugurada em Vitória há 40 anos atrás. Perfeito. E aí, como foi o surgimento da Igreja Batista há 40 anos atrás? De onde surgiu? Para quem é de Vitória, para quem é da região aqui ficar sabendo. Então, a história da Igreja Batista Memorial, na verdade, eu conheci através dos registros, né, dos documentos existentes na igreja. Também por algumas pessoas próximas que narraram essa história. Na verdade, a igreja ela nasceu dentro de uma fábrica de massas, que inclusive fica ali nas proximidades, já não existe mais, né? Cativa, né? Cativa, isso mesmo. Então, iniciou todo um trabalho, até onde eu sei, a história nos conta que a proprietária da fábrica, ela, cristã, serva do Senhor, sempre tinha o costume, né, de realizar alguns cultos, orações, antes do início dos trabalhos na fábrica. E isso levou as pessoas a conhecerem Cristo, converterem, né, e depois surgiu um capelão para tomar conta lá da fábrica. Então, a Igreja Batista Memorial foi construída ali, posso dizer, o templo ali na principal do Cajá. A igreja iniciou dessa forma, posso dizer por uma mulher de Deus, porque sempre ouvi coisas maravilhosas ao seu respeito, né? O seu engajamento com o reino de Deus. Então, estamos aí celebrando 40 anos de existência dessa comunidade, que nasceu de uma forma, posso dizer, um lado profissional, né? E uma pessoa que sempre temente a Deus, colocando sempre Deus em primeiro lugar. E assim surgiu a igreja. O evangelismo, né, pastor? Colocado dentro de uma empresa, Isso. né? Missões, evangelismo. E aí trouxe esse resultado que é hoje a Igreja Batista Memorial. A Igreja Batista Memorial hoje recebe em torno de 350 pessoas, é o que cabe no templo, né? Perfeito. Mas são 2 cultos hoje, né, Isso. que acontece. E a igreja cresceu de forma abençoada, mas de forma gradativa, né? O tempo foi que foi fazendo a igreja ir crescendo e as promessas de Deus se cumprindo. Mas nem sempre foi assim, né, pastor? O começo foi bem difícil. O começo foi difícil, né? Eu já estou, desses 40 anos, eu tenho 50%, posso dizer. Estou há 20 anos nessa comunidade. E falo aqui sobre a nossa gestão, né? Eu não conheço muito bem o que aconteceu anteriormente à minha gestão. Eu sei que, eu não sei se a igreja tinha tantas pessoas como temos hoje, mas o início do nosso ministério aqui em Vitória foi um início bem difícil. Encontramos a igreja com aproximadamente entre 15 e 20 pessoas, mas o Senhor foi nos dando graça, sabedoria para desenvolver o trabalho evangelístico, e hoje nós chegamos no que nós estamos, tudo para a glória de Deus. E a igreja hoje, eu posso dizer que a igreja hoje ela é uma igreja bem vista na cidade, né? Uma igreja que tem sido também uma referência, mas nós temos caminhado e acreditado numa nova proposta, num tempo novo, que não foge absolutamente dos princípios de Cristo Jesus, mas pelo contrário, segue os princípios de uma forma um pouco diferente, mas tem sido tudo para a glória de Deus. Sim, é verdade, pastor. A gente está chegando aí a esse mês de aniversário, e o mês de aniversário serão 4 semanas de festa.
5, na verdade. 5, né, pastor? Um mês são 5 domingos, digamos Ah, são assim. 5 domingos. São 5 Então, domingos. vamos contar direitinho, pastor, como é que vai ser essa festividade aí, que já começa no dia 2 de agosto e termina... Dia 1º, né? Começa, né? Porque vai ter a vigília do sábado. Explica aí pra gente. Então, é um mês muito importante para a igreja, celebração. Então, assim, a gente não celebra um dia só do aniversário, né? Nós, há alguns anos, já estamos celebrando todo mês. Então, nós vamos iniciar essas celebrações agora sábado, com uma vigília, que, na verdade, ela vai iniciar às 19 horas e vamos concluir às 23. Certo. É uma vigília para celebrar justamente esse crescimento, né? Hoje nós temos aproximadamente por culto, Felipe, 50 pessoas servindo num culto. Você vai para o culto ali, aí você senta, ouve a palavra, os ministérios, mas você não tem a ideia de quantas pessoas estão servindo ali naquele culto. Mídia, transmissão, ministério infantil, recepção, enfim. Então nós vamos celebrar agora no dia 1º, sábado, juntamente com os ministérios. Ah, pastor, quer dizer que eu gostaria tanto de ir para essa vigília, não faço parte da sua igreja. Não, se você quiser ir, tudo bem, nós recebemos com a maior alegria. Mas é uma vigília que nós vamos celebrar internamente tudo aquilo que o Senhor fez. Dia 2, que é o domingo, nós já vamos iniciar uma nova proposta, que é um culto pela manhã, 9h30, e outro culto às 17 horas da tarde, né? Mas vamos ter nesse primeiro culto, estarei pregando lá nesse primeiro culto, iniciando essas celebrações. Depois, no outro domingo, que é o domingo 9, vamos ter a presença de um cantor. Eu não vou dizer quem é o cantor agora não, Felipe, só vou dizer, ou eu digo. Não, pode dizer, pastor. Sendo o senhor dizer, eu estou até com ele aqui engatilhado aqui, ó. Quem é então? Eu vou até o pessoal está aqui. tudo me perguntando, eu digo, eu vou falando no decorrer da semana, né? Mas aí, já que eu estou num programa de grande audiência aqui em Vitória, então é importante. Não, eu acho que a gente deve dizer sim. Bota uma canção dele aí, então, assim, aqui, aquela bem... Está perto de você. Ah, essa daqui, essa é boa. Essa, olha aí. Falta pouco. Falta pouco, né? É o nosso querido Esteve Jacinto, né, pastor? Dia 9. Isso. Vai estar conosco esse homem que tem canções maravilhosas e que tocam o coração. Então, Esteve Jacinto vai estar conosco lá no culto das 17 horas. 17 horas. É importante dizer, né? E aí, deixa ele aí, né? Sim, cantando, é importante. No dia 16, vamos estar recebendo a pastora, uma pastora jovem, prega bastante a palavra de Deus, né? Pastora lá da igreja da Zion vai estar conosco pregando a palavra de Deus, dia 16. Então aí, jovens, senhoras e senhores, é o nosso convite, né? No dia 23, nós vamos estar recebendo o colega, né, o pastor Lucas, da igreja anglicana, um jovem, um menino muito inteligente, um menino de Deus. Ano passado eu levei o pai dele, o bispo Márcio. Esse ano eu vou levando o filho, né? E aí, no último domingo, que a gente faz o culto na parte externa da igreja, e essa eu não vou falar. Essa aí a gente não pode dizer. Não. É verdade, é verdade. É uma surpresa. Essa daí, só Jesus sabe. Mas é isso, irmãos. É um mês de celebrações, né? Então vai ser um tempo maravilhoso e eu quero convidar você, aproveitando essa grande audiência, eu quero convidar você para estar esses dias conosco no templo da Igreja Batista Memorial. Vai estar lá, né, Felipe? Com certeza, né, pastor? Eu sou de lá. Então, externar aqui o nosso convite, né, aos nossos irmãos, aos nossos amigos, né? A Igreja Batista Memorial fica ali na rua Dr. José Rufino, número 705. Isso. Né? Fica ali depois do viaduto do Cajá. Você vai encontrar a Igreja Universal do lado direito e a igreja do lado esquerdo, de esquina, né? Todos os finais de semana vão ter festividades. Então, começando dia 2, dia 1º com a vigília, dia 2 vai ter o culto normal e dia 9, dia 16, dia 23 e aí dia 30
é o último domingo com a grande festa que vai acontecer em frente, ou melhor, do lado lá da igreja, né? Vamos estacionar ali o trio e nosso Deus vai fazer uma linda festa desses 40 anos e nós estaremos juntos ali comemorando com você que nos acompanha, com você que nos assiste. E aí fica o convite, né? E, pastor... Até porque, viu, Felipe, Sim. 40 anos, quando você olha para o número 40, biblicamente, Sim. é um tempo, ele simboliza um tempo novo, Sim. de coisas novas. Então, se nós seguirmos biblicamente aquilo que a Bíblia nos ensina sobre os 40 anos do deserto, quando eles passaram os 40 anos, eles foram para uma terra nova, um momento novo, viver coisas novas. Agora era Deus que estava ali ministrando o coração deles novas leis, e aí você vai constatar isso no livro de Levítico, uma nova comunhão. Então, nós estamos aí ansiosos mesmo para esses 40 anos, para viver um tempo novo. Temos vivido coisas novas, mas Deus nos promete coisas maiores e novas cada vez mais. Glória a Deus. E é importante você que está nos acompanhando, né? Saber que são 2 cultos, 9h30 da manhã e às 17 horas, durante esse mês de agosto. Isso é muito bom, porque às vezes tem pessoas que trabalham à noite, né? E aí não consegue ir para o culto à noite, e aí vai poder ir para o culto pela manhã, né? E aqueles que já são acostumados a ir à noite, vão às 17 horas e vai ser lindo, abençoado, e você é o nosso convidado, não fique de fora, vai ser uma bênção de Deus, né, pastor? Esse é um programa tão abençoado, viu, que eu não tinha divulgado nada ainda, né? Mas como o programa aqui é um programa que muitas pessoas ouvem, a credibilidade do meu amigo, né, da minha ovelha e do vereador Felipe César, é tão grande que aí eu digo, não, eu tenho que apresentar aí. Temos que estrear aqui essa informação, né? Então vem Esteves Jacinto, vem a pastora Maiara da Igreja Zion, vem o Lucas e o mais importante, o Senhor Jesus está presente lá, sem sombra de dúvidas, né, para fazer a sua grandiosa obra. Com certeza. E é aquela coisa, né? Tudo aquilo que Deus ele prepara para a nossa vida, a gente tem que estar pronto para receber, né? A Cruzada Vitória para Cristo, por exemplo, a gente já realizou ela ali na Bela Vista, diante de uma dificuldade terrível. Sim. Só Jesus sabe, né? O quanto foi difícil ali, vendendo lanche para a gente conseguir cobrir as despesas. E hoje, todo dia 2 de janeiro, nós temos uma linda cruzada e que todos os anos a gente faz e faz sem saber como é que ela vai acontecer, né? Verdade. E sempre Deus vai mostrando o caminho para que aquela cruzada aconteça. E não é diferente com a obra de Deus. E sempre foi assim, a igreja, já tivemos a presença de Marquinhos Gomes na igreja, Léa Mendonça, não é? O Sérgio Feliciana Amaral. Isso, Feliciana Amaral, Sérgio Lopes, né? Nani Azevedo. Nani Azevedo, é verdade, né? É jeito, viu? E esse ano vai ser maravilhoso. Vai ser bênção de Deus. Anos. Não fique de fora, já bote aí na sua agenda, dia 30, 5 horas da tarde, Igreja Batista Memorial, é o melhor lugar para você estar. Olha tá como bom? ele sabe. Agora, pastor, falta 5 minutinhos para a gente encerrar o programa, deixa uma palavra aí para o nosso povo de Deus que está nos ouvindo. Olha, 5 minutos para pegar a palavra de Deus é pouco, né? É pouco. Difícil. É difícil, né? Dê um beijinho na flor. Mas eu vim preparado hoje para falar de um assunto. Não vai dar tempo, mas apenas esboçar uma outra oportunidade, estarei aqui. Mas o senhor pode puxar um pouquinho, né? pastor, tem bronca não. Tem uma... A gente encontra, eu vou apenas fazer uma introdução, mas o que mais nós encontramos na Bíblia é algo que o Senhor preza, que é comunhão, né? Nós não podemos esquecer, por exemplo, Jesus estava em um determinado tempo e momento da vida que sempre uma grande multidão seguia Jesus. Uma grande multidão. E chegou um determinado momento que os discípulos olharam para Jesus e disseram assim: Jesus, dispensa essa multidão, porque
nós não temos como abençoar nem dar alimento para essa multidão. Jesus olhou e disse assim, em outras palavras, tenha calma, o que tem nas mãos. Então ele encontrou ali uma pessoa que tinha alguns pães e alguns peixes, ele levantou, deu graças e ele repartiu para todas as pessoas. Nós encontramos também lá no livro de Apocalipse uma igreja que sempre foi uma igreja que gostou de compartilhar, uma igreja que ofertou para abençoar a vida dos servos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Mas chegou um determinado momento lá no livro de Apocalipse que o Senhor, né, envia uma carta ao anjo da igreja e diz que conhecia o trabalho árduo, o esforço de toda aquela comunidade, mas tinha algo contra ela, que era justamente eles perderam o amor, a compaixão e a comunhão. Então você percebe que principalmente no Novo Testamento, o Senhor Jesus ele fala muito de comunhão, ele fala muito de amor, ele fala muito de honrar o outro. E diante dessas situações, nós nos deparamos com um texto de uma igreja bem complicada, chamada Igreja de Coríntios, que Paulo, veja o que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, que ele vai falar sobre ceia do Senhor, que ele vai falar sobre as mulheres com a cabeça coberta. Mas 1 Coríntios, vou até para 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, vou dar só a introdução. Olha o que ele diz aqui. Aqui ele está falando da ceia do Senhor. Ele vai dizer assim, nas instruções que agora dou a vocês, eu não posso elogiar. Ele elogiou esse povo lá no início da carta, do capítulo. Aí ele diz, eu não posso elogiar vocês. Por quê? Você não pode elogiar, Paulo? Aí ele responde aqui, pois as suas reuniões de adoração faz mais mal do que bem. E aqui ele está falando, Felipe, da ceia do Senhor. E muitas pessoas não têm a interpretação certa do que significa a ceia do Senhor. Aqui existia divisões, aqui existia, porque nessa ceia do Senhor existia uma festa do amor, ágape. Dentro da festa do amor, existia a festa do amor, depois ele celebrava a ceia do Senhor. E o que estava acontecendo ali é que muitos ricos saíam de casa com uma alimentação muito boa, levavam para a festa do amor, dividiam-se ali em grupos, comia todo mundo, mas aquele pobre que estava chegando para essa festa do trabalho, que não tinha nada para comer, ele ficava absolutamente sem nada. Então a ceia do Senhor é muito mais comunhão e abençoar a vida do próximo do que uma outra coisa que as pessoas pensam. Por exemplo, as pessoas estão ali na ceia, aí elas dizem assim, nossa, aquela pessoa está ceando, que ela está em pecado e tal. Mas ao mesmo tempo vale a pena nós olharmos para dentro e nós dizer assim, eu também estou ceando, mas tenho maltratado meu irmão, aquilo que eu tenho eu não tenho repartido com ele nos momentos que ele precisa. Enfim, é um sermão grande, profundo e proveitoso que a gente vai deixar para um outro momento. Mas lembre-se, a comunhão, ela toca o coração de Deus, é muito mais importante do que tantas outras coisas que nós achamos que sim. Quer ouvir mais, meu irmão? Vai lá para Batista Memorial domingo que você vai escutar, viu? A palavra de Deus. Chegue lá, chegue cedo, viu, meu irmão? Porque essa semana eu cheguei, era 5 horas da tarde, era 5:03. Cheguei lá, já não tinha mais lugar para sentar, não. Teve que me apertar. Então, chegue cedo, 5 horas da tarde. Quem for de manhã, 9:30, chegue 9:10, 9:20 para poder garantir o seu lugar e vai ser bênção de Deus. Pastor Paulo, obrigado pela presença. Mas aí, de acordo com a música do pastor Estevão, falta pouco para isso mudar. Falta pouco, meu irmão. Tem grandes coisas. E quem coloca a mão no arado? Quem tem posto a mão